Tema da minha mensagem hoje, põe ele, por favor, Vinícius. Deus santo e homens pecadores. Lucas capítulo 1, verso 8. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, ele quem falando a respeito de Zacarias. Aqui vamos entrar na história de Zacarias e Isabel que eu comecei a semana passada. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, guarde bem esta palavra, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se, e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Até aí tá bom, meus irmãos, o restante eu vou explicando no decorrer. Lembre o contexto aqui da história de Zacarias. Zacarias, ele era o pastor, o sacerdote da época. Então diz a Escritura que Zacarias, ele era homem de Deus, ele era fiel juntamente com a sua esposa, irrepreensível, diz a Escritura, em todos os preceitos do Senhor. E um dos sinais que a Bíblia diz que seguiriam aqueles que eram fiéis a Deus era a fertilidade. Ou seja, quando Deus queria abençoar um povo, bastante filho. Quando Deus estava furioso com o seu povo e queria puni-lo, o que acontecia? Ele cerrava o ventre. Esse é o termo que a Bíblia usa. Deixava as mulheres estéreis. Se coloque na posição de Zacarias. Zacarias é um pastor, ele prega sobre Deus, ele diz que Deus é bom, fiel, justo e verdadeiro e não deixa faltar nada. Só que ele não tem filho. Para Zacarias talvez fosse até difícil pregar. Porque como ele vai dizer que Deus é bom, sendo que parece que Deus não está sendo bom com ele? Mas mesmo assim ele continua, ele e a sua esposa fiéis durante toda uma vida. Num tempo de apostasia, num tempo onde o Império Romano predominava, onde a filosofia grega estava por todo lado. O Império Romano era pagão, o Império Romano adorava o Deus Sol, o Deus do mar, tudo que é tipo de Deus. Os gregos, extremamente sábios com sua filosofia, todavia totalmente promíscuos também. Tanto é que você vê algumas estátuas de homens gregos hoje, perceba que a maioria está sempre nu, seja do pensador ou qualquer outro. Isso é apenas um reflexo da cultura a qual Jesus e os apóstolos viviam. Promiscuidade para tudo que é lado. Tanto é que na época dos apóstolos e Jesus Cristo, havia as ninfas, que eram prostitutas cultuais, mulheres que eram doutrinadas durante toda uma vida para servir a Afrodite, a deusa da fertilidade. Sabe como? Tendo relação íntima com os visitantes, com os membros que frequentavam os cultos. Era nessa época que o nosso Senhor e os apóstolos viviam, que Zacarias e Isabel viviam. E perceba, mesmo em um mundo totalmente promíscuo, a Escritura cita dois casais, primeiro Zacarias e Isabel, e depois José e Maria, que nós entraremos a partir da semana que vem. Dois casais que mesmo em um mundo promíscuo, podre, idólatra, eles permanecem fiéis ao Senhor. Eles não se dobram diante da cultura moderna, eles não se dobram diante do politicamente correto, mas eles permanecem fiéis ao seu Deus. E é interessante que João Batista, aqui no verso 16, uma das funções deste menino seria a seguinte, acompanhe comigo. Lucas 1, verso 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao seu Deus. Perceba aqui, João Batista não seria instrumento a princípio para converter os ímpios a Deus. Mas o versículo diz que ele converterá muitos dos filhos de Israel a Deus. Ou seja, existiam muitas pessoas que eram cristãs, não era cristã na época, claro, mas que eram fiéis a Deus, que serviam ao Deus verdadeiro, mas apenas de forma nominal. Frequentavam a igreja, assim como nós frequentamos. Talvez tinha o seu nome lá no envelopinho de dízimo, assim como nós temos. Participavam da comunhão com as irmãs, assim como as irmãs e os irmãos também participam.
Todavia, por mais que fossem assíduos no culto a Deus, não eram filhos de Deus, é o que diz a Escritura. Paulo e Jesus vai dizer constantemente, olha, nem todo de Israel é de fato israelita. Ou seja, não é o simples fato de estarmos dentro de uma igreja cristã verdadeira, que isso nos faz cristãos. Então, João Batista, ele vai ser esse instrumento para converter quem? Justamente aqueles que pensavam que eram cristãos, que eram filhos de Deus e não eram. Deixa bem claro, haviam muitos fiéis naquela época. Haviam muitas pessoas que adoravam a Deus, só que não da forma correta. Então João Batista vai ser este homem para encaminhar o povo de Deus no caminho certo. Perceba que hoje nós vivemos dias que não é muito diferente. Hoje em dia, nós vivemos dias terríveis. Nós vivemos dias onde a imoralidade predomina. Nós vivemos dias onde a sensualidade está por todo lado, inclusive dentro da igreja. É por isso que é necessário constantemente se pregar sobre essas coisas. Porque, assim como disse Paul Washer, olha, é necessário que Deus hoje converta os crentes. Numa certa pregação dele, ele diz assim, olha, eu creio que Deus é poderoso para salvar a prostituta, eu creio que Deus é poderoso para salvar o traficante, o ladrão. E ele então diz assim, eu também creio que Deus é poderoso para salvar os crentes. O pessoal cai na gargalhada. Ele disse, por que vocês riram? Estou falando de vocês. Isso não é mentira. Hoje em dia, precisamos sim ver muitos que frequentam igrejas convertidos, porque vivemos dias terríveis. Os líderes da nossa sociedade são promíscuos. Há ministros do STF, da nossa Suprema Corte, que teria que a todo custo defender a vida, dando aval para mães assassinarem crianças. De que forma? Via aborto. Pastor, mas o senhor está falando dos líderes da nação. Eles lideram a nação. Infelizmente, vivemos uma época onde o judiciário julga, legisla e executa. E o ministro Luiz Barroso é bem explícito, a favor do aborto. Nós vivemos dias onde os políticos que teriam que lutar pelo nosso interesse, o interesse do povo, não estão nem aí para o interesse do povo, estão apenas preocupados em colocar dinheiro no bolso. E o resto que se dane. E acabam repartindo migalhas para mim e para você. Vivemos uma época onde os professores, aqueles que teriam que trazer o ensino, abrir a mente dos nossos filhos, abrir o intelecto dele para que eles pudessem se apaixonar pelo conhecimento, pela sabedoria. Esses professores, a maioria, são semi-analfabetos. E eu não exagero. Eu recebo constantemente mensagens no celular de professores que não sabem respeitar uma vírgula em vocativo. Professores que não estão preocupados em ensinar conhecimento cognitivo, mas em doutrinar. Com base em quem? Paulo Freire. E nós vemos hoje os nossos jovens a cada dia pior. Talvez você é daquela época onde... Talvez, você é mais antigo, né? Meu pai me falava que onde ele estudava, o professor dava reguada na mão do aluno. Via de regra, esses que foram formados com reguada na mão, eles sofrem de um transtorno chamado respeito ao próximo. Obedecem o próximo. Hoje não. Hoje o que nós vemos, é claro, não sou a favor disso. Mas o que nós vemos hoje é o contrário. São alunos jogando balde de lixo em professor. Batendo em professor. Por conta do quê? Deles mesmos. Eles têm passado um ensinamento ideológico que estão criando cobras, e essas próprias cobras estão picando a eles. Então nós vivemos dias terríveis, totalmente terríveis. Professores estão depravados. Professores ensinam, uma moça me dizia a semana que ela era a favor que a escola ensinasse sobre educação sexual. Eu disse, claro que não. Quem tem que ensinar isso é a família. Porque quem sabe a melhor idade para falar com o filho, com a filha a respeito desses assuntos, a não ser o pai e a mãe. Daí o professor e a professora vai ensinar educação sexual, como eu vi uma professora, de forma prática, mostrando para uma turma de jovens como se colocava camisinha numa banana. Com a boca. Detalhe. Essa é a época a qual nós vivemos. A consequência, olha a juventude que nós temos escolhido.
Mas não apenas o problema está neles, o problema está em muitos crentes, que eles detestam a mensagem do arrependimento. Você não pode falar a respeito do erro das pessoas, porque antigamente, quando você repreendia alguém, ele mudava de vida. Hoje em dia, se repreende alguém, ele muda de igreja, porque não, aqui não dá para ficar. O que é isso? O pastor falou que eu tenho que casar só porque eu moro junto? O pastor falou que eu tenho que tratar o meu marido com honra e respeito, que o marido tem que morrer pela esposa, que o filho tem que chamar o pai, a mãe de senhor. Não, eu prefiro chamar de velho, vou para outra igreja, lá é melhor. Vemos dias terríveis, assim como Zacarias e Isabel também viviam. E com base nisso, eu quero passar alguns princípios. Põe o primeiro, por favor, ali. O primeiro princípio é o seguinte: Deus controla a nossa sorte. Olha o verso 8. Lucas 1, versículo 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Coube-lhe por sorte. William Hendrickson, quando ele vai comentar a respeito desta passagem, ele diz assim: somente uma vez na vida se permitia a um sacerdote que ele recebesse esta honra de oferecer incenso. Depois disso, ele era considerado rico e santo. Ou seja, era uma única oportunidade que o sacerdote tinha na vida, e não era para todos. Por isso a noção de sorteio. Por que se precisa de sorteio? Ora, porque não podemos atender a todos. Então, Zacarias diz a escritura que por sorte, coube a ele entrar e oferecer incenso. Por meio deste exemplo, eu consigo mostrar para você que todas as coisas, sem exceção, estão debaixo do controle do Senhor. Aquilo que muitos chamam de casualidade, acaso, de sorte, a Bíblia diz que é Deus quem controla. No livro de Ruth, capítulo 2, vai dizer assim: Ruth, só lembrando o contexto, lembra Ruth? Noemi, ela vai para Moabe, e então ela perde tudo. Seu marido morre, seus 2 filhos morrem. Uma nora fica lá e a outra, Ruth, decide voltar com ela. Quebradas as duas. Então elas voltam para sua terra e Ruth começa a entrar em campos para colher espigas. E ela vai em um campo. E olha o que diz a escritura. Lembrando, dentro de uma nação, ela vai a um determinado campo. E diz assim, Ruth capítulo 2, verso 3. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, espalharei e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Elimeleque era o marido de Noemi, falecido. Perceba a palavra. Ruth, ela entra em um campo para colher espigas após os segadores. Por quê? Porque havia uma lei em Israel, onde aqueles que colhiam não poderiam colher tudo, mas eles precisavam deixar espigas caídas, algumas no pé ainda, para que os pobres pudessem comer. Essa era a lei que o Senhor tinha dado lá em Levítico. Então, Ruth, ela vai atrás desses homens, que uma favorece, e começa a colher essas espigas. E diz a escritura que, por casualidade, ela entrou na parte que pertencia a Boaz. Noemi tinha 2 resgatadores, apenas 2 pessoas em toda uma nação, que podia recolher a ela de sua vergonha, comprar as terras que era dela, para que ela pudesse ter de volta. E Ruth, por mero acaso, ela vai justamente no campo de um homem que pode ser esse resgatador. Ou seja, a sorte está debaixo do controle do Senhor. Eu sei que nós podemos também elucubrar algumas coisas aqui, como por exemplo, você pode pensar assim: pastor, por que Ruth foi para aquele campo de Boaz, o campo A, e não foi para o campo B? Não sei. Vamos colocar, olha, ela foi ao campo B, só que ela chegou lá, tinha uma vaca morta, morreu por conta de uma bactéria, e começou a feder muito. E por conta disso, Ruth era um pouco enjoada, foi para o outro campo. Tem essa possibilidade? Tem. A bactéria que controla a vaca, que matou a vaca, estava debaixo do controle do Senhor. Podemos dizer que, olha, ela simplesmente olhou um campo mais verde e disse: este daqui é mais bonito.
Se aquele campo era mais bonito, o seu senhor talvez cuidava melhor do que os outros senhores. A inteligência deste homem, a sua dedicação, também estão debaixo do controle do Senhor. Ou podemos dizer que Ruth simplesmente teve vontade. Você, mulher, você não tem um monte de vontade? Ruth também teve. Eu quero entrar neste. E a Bíblia diz que o Senhor é quem guia as nossas vontades, quem guia o nosso coração. Ou seja, tudo está debaixo do controle do Senhor. Para nós que queremos em Deus, não há sorte, mas providência. Deus movendo os pauzinhos a nosso favor. Olha um outro exemplo. Jonas, o livro de Jonas é fantástico. Eu sei que a história, você que vem à sua mente, é a história de um grande peixe, mas não é. O livro de Jonas fala a respeito de um grande Deus. Porque tudo no livro tem a ver com Deus, não com Jonas. Lembra? Deus diz para ele, olha, eu quero que você vá para Nínive. Jonas pega o caminho oposto e vai para o sul da Espanha, para Tarsis, que era o fim do mundo, de sua época, literalmente. Ou seja, eu vou para o fim do mundo, mas eu não quero ver a Deus. Diz o Senhor, diz a Escritura, que Deus manda um peixe. Diz a Escritura que, lá no capítulo 1, verso 3, que por conta de Jonas ter ido para o caminho errado, o Senhor lança um vento forte sobre o barco. Perceba o Senhor controlando os ventos? No versículo 7, diz a Escritura que o barco está quase afundando, os ímpios começam a orar, e Jonas, o pastor, vai dormir. Que situação, hein? Muitos pastores hoje faz assim, em vez de orar, vai dormir. O que acontece? Aqueles ímpios tiram sorte, moedinha. Não diz que é moeda, né? Só para ilustrar melhor. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar uma moedinha para ver de quem é a culpa dessa desgraça aqui. Lembra o Godines lá no Chaves? Fazendo a provinha? Eu imagino isso aqui. Os marinheiros jogando moedinha. Não é você, vai embora. Não é. Sobrou Jonas. O homem joga a moeda para cima. Deus determina se é caro ou coroa. Essas coisas estão debaixo do controle do Senhor. No verso 17, diz que Deus preparou um peixe. O peixe cospe Jonas aonde ele tinha que ir. Porque Deus assim ordenou. No capítulo 4, no finalzinho do livro, muito interessante, diz a Escritura que Jonas vai e prega para os ninivitas. Ele prega sem querer que o povo se convertesse. Você consegue imaginar isso daí? Jonas vai lá pregar assim, Senhor, me dê a graça de pregar, e ninguém converter. É isso que Jonas queria. Que vá para o inferno todo mundo, em outras palavras. Jonas vai. Meia dúzia de palavras, sem exagero. Este foi o sermão de Jonas. Ainda 60 dias e Nínive será subvertida, ou seja, destruída. Meu irmão, hoje em dia, Jonas pregou 6 palavras. Milhares converteram. Hoje são milhões de sermões para meia dúzia converter. Jonas, ele prega sem querer, meio de qualquer jeito, bravo. Toda a cidade se converte, se arrepende do seu pecado. O rei faz um jejum nacional. Ele deixa até os animais sem comer, jejuando. Tamanho foi o poder de Deus. E sabe o que Jonas faz? Fica bravo. Como assim? Porque esse povo converteu? Não tinha que converter. Tinha que ir para o inferno. Então Jonas fica bravo. Se senta no lugar. Ele vê uma planta crescendo. E aquela planta, ele olha e diz, nossa, Deus controla as coisas. E ele fica feliz. Depois vem um verme e come a planta e ele fica bravo de novo. Mas consegue perceber? O mar, o peixe, a planta, as moedinhas da sorte, os marinheiros, o verme, tudo estava debaixo do controle do Senhor. Nada, absolutamente nada, foge do controle do nosso Deus. É por isso, meu irmão e minha irmã, que você precisa crer que a sua vida, ela não está jogada ao acaso. Não foi alguém que fez um carrinho de fricção, deu fricção em você e largou você ao mundo aí, não. O que diz a Escritura é que tudo o que acontece na nossa vida, por mais que nós venhamos a pensar, olha, isso aqui foi de forma aleatória, eu não consigo entender as coisas. Tudo tem um objetivo. A definição da palavra sorte, aqui em Lucas, é receber algo sem ter feito por merecer. Sabe quando você compra um picolé? E você chupa e de repente o palitinho está lá. Vale outro. Você pagou pelo primeiro?
O segundo você ganhou por sorte. E sabemos, na vida tem sorte. Zacarias não bastava ele ser um bom pastor, ser um bom sacerdote. Ele precisava ter sorte para que, na época dele, ele fosse encarregado de oferecer incenso. Eu sei que muitos arrogantes, eles não acreditam em sorte. Eles dizem, né, que é trabalho. Lembra o Muricy, que era técnico de São Paulo? O São Paulo está bem, ganhou de novo, né? Aqui é trabalho, trabalho. Arrogantes, soberbos. Pensa comigo. O que você fez para nascer saudável? Hã? Pastor, eu já era dedicado desde quando eu estava no ventre de minha mãe. O cordão umbilical fazia barra. Todo dia, no finalzinho da tarde, eu dava 12 voltas no útero fazendo aquela corridinha marota, né? Minha mãe comia gordura, eu, sábio que era, rejeitava. E se sua mãe foi a fumante? O que explica você estar aqui hoje? Vamos lá. Não o que explica você ter nascido saudável. O que explica você ter nascido? Qual dedicação teve da sua parte? Pastor, eu era espermatozoide quase que o Usain Bolt. Eu era rápido demais. Era nada. O que dizemos? Sorte para muitos. Para nós, providência de Deus. Nós acreditamos que sim, precisamos de uma força maior. E essa força maior não são os astros. Não é a posição do sol, não é o seu signo. Qual o segredo? Não sei se você já leu aquele livro, O Segredo. Não compre, vou dar spoiler, não presta. O grande segredo do livro é o quê? Pensamento positivo. Saia da sua casa declarando que você não vai pegar nenhum sinal fechado. Todos estarão verdes. E se você sair com este pensamento, as forças do universo irão convergir ao seu favor para que você atravesse todo o semáforo sem parar em nenhum. Tem que ser muito trouxa para acreditar num negócio desse. Tem ou não tem? Nós acreditamos que sim, precisamos de uma força maior. Mas essa força não tem a ver com a cor de roupa que você usa no fim do ano. Não. Não tem a ver com a mandinga que você faz. Mas tem a ver com o nosso Deus. O livro de Joel, capítulo 2, vai dizer assim: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. O Senhor chama. Capítulo 3, verso 1. Eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Quem muda a sorte? O Senhor. Sempre Ele. Eu sei que existe sorte. Existe. As terras em Israel foram distribuídas por sorte. Mas quem fazia sorte? Era o Senhor. Imagina se você estivesse ali no antigo Israel, e você sabe, por mais que foram distribuídas as terras ali, por mais que nós queremos que a sorte venha de Deus, a minha sorte não é igual à sua sorte. A sorte desse irmão que está do seu lado não é igual à sua. A sorte é diferente. Imagina que você estivesse lá no antigo Israel. E Deus diz na Escritura que quando eles tomaram posse da terra, Deus distribuiu as terras por sorte. Olha, a tribo de Judá vai para cá, vai para lá. Imagina que Deus ele diz assim, olha, eu vou te distribuir as terras aqui em Pinda. E ele diz assim, olha, pro Robson, você vai, a sua sorte caiu naquele condomínio lá do lado do shopping. Como que chama lá? Colonial Village? É isso ou não? Me ajuda, irmãos. Que chique lá. É isso aí? Village? A sorte do Robson caiu lá. Tá bom. Agora o Celso. Celso, pertinho do Robson. Você assim, chave do condomínio, aleluia. Não, você dá uma dobradinha à direita ali, sobe. Araretama. Lá é só sorte. Tem sorte diferente? Claro que tem. Mas você percebe que nós reclamamos da nossa sorte é porque às vezes nós comparamos com a sorte do vizinho. Nós olhamos para ele, por quê aconteceu isso com ele e não comigo? Podia ser o meu filho e não o dele. Ora, a herança podia ter caído para mim e não para o outro.
E as nossas murmurações é sempre por conta de olhar para o próximo. Zacarias, ele podia pensar, puxa, que azar. Tanta mulher para casar, casei com uma que não pode ter filho. Perceba, ele não murmurou. Não. Ele não fez como o povo de Israel, que certa feita queixou-se de sua sorte. Mas Zacarias permaneceu fiel. É isso que eu e você temos que fazer. Porque, meu irmão, não importa aonde cair a sua sorte, você está no lucro. Sabe onde você merecia estar? É onde eu merecia. A nossa sorte deveria ser na Infernolândia, rua 666, vizinho com capeta. E você está reclamando do lugar que você mora, da família que você tem. Segundo princípio, Deus controla os anjos. Aqui anjo, como tem pregado também Apocalipse, a palavra anjo é ângelos, mensageiros. Primeiro que já nós vemos uma diferença muito grande de como a Bíblia trata a visão de anjos para os crentes que hoje tratam a visão de anjos. Na Escritura, anjos apareciam em ocasiões especiais para pessoas com um chamado especial. Aqui apareceu para anunciar o nascimento de João Batista e para anunciar o nascimento de Jesus Cristo. Diz a Escritura que os dois, quando eles tiveram essa visão do anjo, Maria, Isabel, Zacarias, todos, eles ficaram apavorados, trêmulos. Hoje em dia não. Hoje em dia o que mais se vê é culto cheio de anjo, para tudo que é lado. Eu lembro de um pregador, acompanhei ele muito tempo, ele, pentecostal é mais hard que nós, né? E ele, depois de alguns anos, ele veio a público dizer que muitas de suas visões eram mentira. Ele dizia, olha, toda vez que eu estava pregando, ministrando, eu falava, eis que vejo um anjo aqui derramando o seu jarro. Falava isso aí, tinha irmão já falando piruleta. Ô, glória! Ele disse que ele foi curado de síndrome de Down. Anos mais tarde, ele vem e diz, era mentira. Eu menti. Mas você percebeu que o povo continuava louco do mesmo jeito? Joseph Smith disse que teve uma visão de um anjo. Maomé, sozinho, na cúpula da rocha, também. Por que eu não acredito neles? Porque das duas, uma. Ou eles mentiram, porque a profecia deles não se cumpriu, ou o anjo que eles viram não era de Deus, mas sim do demônio. Olha o que vai dizer Paulo em 2 Coríntios, capítulo 11. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Paulo ele vai dizer que muitos desses anjos, pseudos anjos que aparecem, não vêm da parte de Deus. Não vêm. Por isso que eu prefiro ficar com a Bíblia. Porque as profecias da Escritura, as quais os anjos profetizaram, se cumpriu. Foi isso que nós vemos aqui. É por isso que as profecias da Escritura, elas não são normais. Elas fogem daquilo que é natural. Olhe, um casal velho, onde a mulher era estéril. O anjo vem e diz, ela vai dar à luz. O que acontece? Nasce João. Mais adiante, ele vai a uma moça, que não era casada, que nunca tinha conhecido intimamente homem algum, e diz, você vai ter um filho. E o que acontece? Se cumpre. Zacarias e Maria ouvem a mesma frase do anjo. Não tema. Não tema. Terceiro, nós vemos, pode passar, Deus usando os seus servos. É por isso que eu acredito que o cristianismo é diferente. Sabe por quê? Deus não precisava de ninguém. Você acha que Deus precisava de fato de mim aqui? Para pregar a palavra para você? Os anjos fazem isso muito melhor. O próprio Deus podia fazer. Mas Deus, em sua infinita sabedoria e soberania, Ele usa os seus servos, falhos, assim como Zacarias era. Lembra o que aconteceu com Zacarias? Diz a Escritura que ele ora durante muito tempo. Olha o verso 13. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João.
Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Ou seja, ele estava orando para ter um filho. Mesmo já avançado em idade, mesmo com uma mulher estéril, olha a fé desse homem. Eu creio que Deus é poderoso para dar um filho para mim, mesmo sendo velho e mesmo com a esposa estéril. O que Deus faz? Deus ouve a oração deste homem. Daí Deus diz, Zacarias, vou te dar um filho. O que Zacarias fala? Não acredito. E fica mudo. Meu Deus, ele pediu a vida inteira por isso. Aí quando Deus faz, ele duvida. Como? Como isso vai acontecer? Olha, eu lembro uma vez, veio uma moça, uma adolescente, ela tinha endometriose, se eu não me engano, que não pode ter filho. E ela falou, pastor, puxa, fiz o exame e deu isso daqui, e foi ela com a mãe dela em casa. Eu vou ter que fazer o exame, refazer daqui a tanto tempo. Só que eu queria que o senhor orasse para mim, antes de eu ir ao médico. Eu falei, claro, eu creio de fato, todo coração que, olha, se Deus dá um filho para Isabel, velha, estéril, o que é para curar uma adolescente de endometriose? Não é nada. E oramos para ela. 2 semanas depois, ela foi, fez o exame, ligou chorando para mim, pastor, refiz o exame. O médico ficou bobo. Eu falei, por quê? Não deu nada, está tudo normal dentro de mim. Sabe qual foi a primeira frase que eu disse? Não acredito. Depois eu falei, nossa, pastor incrédulo. Você ora e não acredita, gente. Mas perceba, como é o ser humano. Ele busca. Daí quando Deus diz, vai fazer, fala, será? Sei não, hein? As pessoas vacilam na fé. Não pense que ser cristão genuíno não é ter uma fé fervorosa durante toda uma vida. É possível que homens e mulheres de Deus que amam a Deus de verdade, momentos de dificuldade, venham a vacilar. Zacarias acabou de fazer isso. Era irrepreensível, diz a Escritura, temente a Deus, só que errou feio. Em Atos capítulo 12, vai dizer que alguns discípulos estavam sendo mortos e Pedro tinha sido preso. Preso, para ser morto é apenas o próximo estágio. Então diz a Escritura que o povo se reúne e ora incessantemente para que Deus tenha misericórdia de Pedro. E o povo está lá, se reunido, orando. Deus, livra o nosso irmão Pedro, livra o nosso irmão Pedro. Diz a Escritura que uma serva ouve alguém bater na porta. E ela vai, bate, ouve lá, quem é? Do outro lado da porta diz, sou eu, Pedro, Deus me livrou. Lembra quando Deus abriu as cadeias e Pedro saiu? Sou eu, Pedro. Ela volta correndo, ai meu Deus, em vez de abrir a porta, ela volta para contar para os outros primeiro. E ela disse para o povo, vocês não vão acreditar quem está aí fora. Quem? Pedro. Mentira, a gente não acredita. Oh Deus, vocês estavam orando para quê, gente? Perceba, é possível sim, nós vacilarmos na fé, mesmo sendo homens de Deus. Pedro também fez isso. Jesus está lá andando sobre as águas, Pedro diz, se tu és o Senhor, faz eu ir ter contigo. Cara, ele sai, põe o pé na água e anda. Passa um pouquinho, ele começa a olhar o vento, as ondas, começa a tirar o olho do seu foco de Jesus Cristo e começa a fazer o quê? Afundar. Teve fé para andar sobre as águas segundos antes, mas começou a reparar nas circunstâncias e começou a desanimar. Então talvez você também já passou por momentos assim, onde você se viu vacilando na fé, e por conta disso você achou, olha, eu não presto mais para ser crente, porque eu não tive fé. Quem disse? Momentos assim acontecem, o que temos que fazer? Levantarmos e continuarmos a crer. Toda a Escritura, nós vemos inúmeros exemplos. Pedro num dia nega Jesus 3 vezes, 40 dias depois prega e 3.000 pessoas se convertem. Abraão, diz a Escritura, que num dia crê que Deus também é poderoso para lhe dar um filho. Anos depois, ele está num lugar onde o rei acha a esposa dele bonita. E se o rei acha a esposa dele bonita e quer pegar a esposa dele, o que ele faria? Mataria Abraão, simples.
Sabe o que Abraão disse para a esposa dele? Amor, é o seguinte, se alguém perguntar se você é minha mulher, diz que você é minha irmã. Porque daí eles levam você, mas eu continuo vivo. Isso que é um homem corajoso, hein, gente? Sara, eu acho que foi a inspiração para aquele filme, Dormindo com o Inimigo. Um homem desse, gente. Mas perceba, ele teve fé para crer que Deus lhe daria um filho. Ele teve fé para matar o seu filho e crer que o Senhor o ressuscitaria. Mas vacilou. Elias, ele enfrenta 850 falsos profetas numa tacada só. 850 falsos profetas orando ao seu Deus. E Elias ora, e Deus responde a oração daquele homem. Enfrenta 850 barbados, homens grandes. Depois sai correndo de medo de Jezabel, uma mulher. Então, o dia que você se ver vacilante na fé, faça como Zacarias. Ainda que você erre, acerte na segunda tentativa. Não desista. Não duvide. Não vacile, mas se vacilar, levante-se de novo e creia que Deus continua sendo poderoso. Quarto princípio, nós vemos que Deus continua fazendo milagres. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus não mudou. Eu sei que talvez você olha para o Antigo Testamento e você vê, Deus abriu o mar. Deus salvou o povo de Israel. Nenhuma praga chegou. Deus, quando o povo teve sede, Deus tirou água da rocha. Daí você pensa, nós não vemos mais isso. Porque lá era um Deus e hoje é outro. Não é. O que a Escritura vai dizer é que Deus continua fazendo milagre. Nós vemos um casal velho, estéril, que teve um filho. Nós vemos uma mulher virgem que teve um filho. Que isso sirva de estímulo para mim e para você continuarmos a crer no Senhor. Porque o que a Bíblia diz a respeito dele é que Deus não muda. Você precisa acreditar, meu irmão, acreditar nisso. Eu sei que os ateus, eles vão nos rebater dizendo o seguinte, olha, vocês de fato acreditam em Deus? Vocês acreditam que uma mulher virgem teve um filho? Eu sempre rebato com outra pergunta. Eu digo assim, você sabia que a sua fé é maior do que a minha? Ele diz, não, eu não tenho fé. Claro que tem. Você está falando que eu sou ignorante por crer que Deus pode dar filhos a pessoas estéreis, certo? Eles dizem, certo. Mas olha a sua fé. Você acredita que a fauna, a flora, os elementos do espaço, matéria, espaço, tempo, animais, gente, mar, terra, você acredita que todas essas coisas vêm de um único ser, quem? A ameba. E eu que tenho fé? Você acredita que, como dizem os evolucionistas, que tudo, há milhões e milhões de anos atrás, estava condensado num ponto do tamanho da cabeça de um alfinete, e de repente uma explosão que não se sabe como se explodiu. Essa explosão veio gerando ordem, 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 e as coisas funcionaram. E você quer dizer que eu tenho fé? Qual a probabilidade de enchermos esse salão de dinamite e explodirmos tudo e as cadeiras caírem exatamente no mesmo lugar? Multimídia. Filmagem. Púlpito. Nenhuma. Mas eles dizem que nós somos ignorantes. Além do mais, cientistas já têm desmentido Darwin. E muito. Só que ainda hoje, infelizmente, essas coisas são passadas para nós como verdades absolutas, sendo que não são. A teoria da evolução é mentira. É interessante que Mendel, em 1956, ele descobre algo que a Bíblia já tinha dito há milhares de anos. Olha o que esse cientista diz. Cada um dá de acordo com a sua espécie. Anos de pesquisa para ele chegar nesse veredito. Se ele lesse Gênesis, ele ia ouvir Deus dizendo, cada um reproduza conforme a sua espécie. Ganharia muitos anos de estudo. Você nunca vai ver, em milhões de anos, um peixe
dar um pulo para fora da água e depois no terceiro pulo virar um dinossauro. Eu dou quantos milhões de anos você quiser. Eu dou quantos milhões de anos você quiser para um chimpanzé escrever um soneto de Camões. Um parágrafo de Shakespeare. Quantos milhões você quiser. Ou vou mais fundo, como diz Ariano Suassuna. Ele pega um pregador de roupa, sabe? Prendedor. Não vou pedir não para os macacos coisa muito difícil. O dia em milhões de anos que eles fizerem um pregador para mim, eu já começo a acreditar em Darwin. Não há possibilidade. Nós temos o testemunho de homens santos que morreram por conta de sua fé. Eu coloquei 1 Pedro ali? Não tem nem quarto, né? Pedro, ele vai dizer que Jesus Cristo, não havia nele nenhum pecado. Lembrando, esse testemunho é de um homem que esteve constantemente com Jesus Cristo. Comeu com ele, provavelmente dormiu na mesma casa que ele várias vezes. Durante 3 anos andando com ele. Pedro diz assim, nesses 3 anos e pouco, eu sou testemunha que não há nada de errado neste homem. Portanto, os milagres, eles são para nos fortalecer, para nos lembrar que a obra de Deus, ela é feita não por anjos perfeitos, mas por homens comuns assim como nós. Homens e mulheres que vacilam na fé, que às vezes erram, que às vezes perdem a paciência, que às vezes xingam, que às vezes deixam de acreditar, mas de repente eles têm um estalo e pensam, para onde irei, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Assim é feita a obra de Deus. E a Bíblia diz que se nós crermos no Senhor, não há impossíveis para aqueles que creem, é o que Lucas vai dizer no verso 37. Não há impossíveis para aqueles que creem no Senhor. Ainda, meu irmão, que você possa achar que o seu caso é mais difícil, eu tenho uma boa notícia para você. Deus já resolveu casos muito mais difíceis do que o seu. Muito mais. O que falta em nós, às vezes, é parar de olhar para o tamanho do nosso problema e olhar para o tamanho do nosso Senhor. Porque se assim fizermos, veremos que qual o problema? Pode ser grande o suficiente que o nosso Deus não tem o poder de reverter. Portanto, esse papinho de, eu não dou conta, é claro que você não dá, mas o Senhor dá. Tenha esperança. Eu sei que às vezes você olha para a sua família e diz assim, eu não consigo ver esperança neste menino ser liberto do vício, das drogas, do alcoolismo. Talvez você olhe para o seu casamento e diz, o quê? Este daí ser transformado? Não é possível. Eu não creio. É porque você está olhando apenas para o natural. Eu lembro uma vez, a irmã me dizia, conversando comigo com a minha esposa, meu marido é muito difícil. Ele me deixa ir à igreja, mas ele é muito difícil. Eu não imagino ele um dia servindo a Deus. Ele deixa você vir na igreja, daí minha esposa começou a falar como que é o marido dela, né? Eu. Como era? Ela disse, isso aí só não batia em mim porque ele tinha medo dos meus irmãos. E era verdade, os 2 eram maiores que eu. Hoje eu aguento os 2. Mas isso aí me ameaçou várias vezes. Disse que se eu fosse à igreja quando eu voltasse, ele não estaria mais aqui, deixaria eu e o meu filho sozinhos. Esse aí me jurava de pé junto que nunca ia para a igreja. Já ouviu aquele adágio popular que diz, quem cospe para cima cai na testa? Lá em Inventários, capítulo 2. É tudo que eu falava. Eu falei para ela, irmã, você está aqui. Se você está aqui, por que o seu marido não pode estar? Por que o seu filho não pode estar, minha irmã? O seu pai, a sua mãe? Quem é difícil demais para Deus, sendo que você está aqui? Então, quando você pensar que alguma pessoa talvez era impossível Deus tocá-la, lembre-se de você. Deus fez isso comigo, gente. Então, Ele pode fazer com qualquer um. E, de fato, se eu e você tivermos essa fé, de que Deus ele é soberano, e em sua imensa sabedoria, Ele usa homens e mulheres comuns como nós, pode ter certeza, veremos a nossa igreja avançar a cada dia mais. Veremos a cada dia mais pessoas se convertendo. Veremos a cada dia mais as cadeiras menos vazias e pessoas a cada dia mais amando o Senhor. Você crê? Você crê que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o quê? Segundo o poder dEle que opera em nós? Você acredita?